Acabaram de falar que eu convoquei uma extraordinária para a gente ganhar mais. Falando aí para rua. Acabei de falar na entrevista aqui. Foi? Senhores vereadores, vereadora, espera aí um pouquinho. Verificação de quórum. Tá melhor. Quer coçar? Vai, tira. Aqui no Itaú. Depois da sessão solene da Associação Comercial. Vai de lá, tira. Deu? É. Senhores vereadores, verificação de quórum. Verificação de quórum. Falei. Já viu? Verificação de quórum. Hã? Então, verificação de quórum.
Então, mas é que tem que pôr ausente. Não, eu estou fazendo a segunda verificação. Já deu? Ok. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária e peço a todos que façamos uma saudação ao Pavilhão Nacional. Uma salva de palmas. Senhor secretário, a leitura de um salmo bíblico. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Homenagens póstumas, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, boa tarde. Gostaria de pedir um minuto de silêncio, senhor presidente, inicialmente, em homenagem póstuma ao cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, que faleceu há alguns dias, uma pessoa de grande importância, não só na Igreja Católica, mas na história recente do nosso país, pela sua luta em defesa das pessoas perseguidas durante o regime da ditadura. Queria também me lembrar, com outros colegas que aqui conviveram, com José dos Reis Colombo, Zé Pimentão, vereador do PSDB aqui nessa casa, faleceu no último domingo. Estivemos lá no velório, na manhã de segunda-feira. Uma pessoa simples e humilde, comerciante, chefe de família exemplar, que infelizmente partiu muito cedo, aos 56 anos de idade. Então, ao Zé Pimentão também as nossas últimas homenagens. E a dona Santina do mercado, que tinha uma banca de flores ali, uma senhora de baixa estatura, mas de um coração gigantesco, que eu tive o prazer de conviver durante muitos anos, de poder participar da sua família em várias oportunidades, desfrutar da sua generosidade, da sua amizade. Infelizmente, na correria do final de ano, não tive, e falo isso com muita tristeza, a oportunidade de levar meu último adeus para a dona Santina. Fiquei sabendo do seu falecimento, já estava praticamente na hora do enterro. Mas fica aqui as nossas palavras de carinho. Era uma pessoa doce, que só espalhou alegria durante a sua passagem aqui por essa terra. Muito obrigado, senhor presidente, e aos nobres colegas pela atenção. Vereador Paulo Tadeu. Eu também queria aqui me associar às homenagens prestadas pelo vereador Antônio Carlos. Dona Santina também era conhecida nossa, e uma pessoa muito boa, muito simpática, e com quem eu tive também o prazer de conversar muitas vezes lá no mercado. Também o Zé Pimentão. O Zé Pimentão foi uma figura interessante, um homem humilde, mas um vereador muito atento e com quem eu pude conviver no meu mandato. Então é uma perda grande, porque se tratar de um jovem, né, ainda, e que tinha muito tempo aí de vida pela frente. E finalmente eu quero também lembrar a morte do Dom Paulo Evaristo Arnes. O Dom Paulo, eu tive condições agora, logo após a sua morte, eu escrevi um artigo em que eu usei um salmo, Rogério, pastor Valdir,
em que diz que quando o amor e a verdade se encontram, a paz e a justiça se abraçam. E eu acho que esse salmo personifica a vida do Dom Paulo. Dom Paulo foi um homem de virtudes extraordinárias, de uma rara coragem, foi escolhido para ser arcebispo num momento muito grave da vida nacional, quando alguns freis franciscanos, entre eles o Frei Beto, foram presos e barbaramente torturados pelo facínora Sérgio Paranhos Fleury. E desta tortura o Frei Tito não se livrou. Então logo ganhou as ruas, foi protegido e levado à Europa, onde viajou denunciando as sevícias que sofreram os freis no Brasil, e atormentado pelas lembranças acabou se suicidando, muito moço, muito jovem, em função do que sofreu aqui nos porões. O Dom Agnello Rossi era o arcebispo de São Paulo e se omitiu na defesa desses franciscanos. E o Papa então nomeou o Dom Paulo, que imediatamente foi visitar os porões e iniciou uma peregrinação pelo Brasil e pela imprensa internacional denunciando o regime de tortura instalado no Brasil. Quando se escondia isso, Dom Paulo foi quem colocou. Mas além disso, ele foi um grande religioso. Ele procurou fazer com que a igreja se encontrasse com os pobres do Brasil. Ele chegou inclusive a vender o Palácio Episcopal para fazer investimentos nos bairros, em igrejas comunitárias, fortaleceu as comunidades eclesiais de base e procurou desmistificar a igreja como algo distante do povo pobre. Então foi um defensor dos pobres e dos oprimidos. Então, a rigor, é um homem que merece todas as nossas homenagens. O vereador Paulo Eustáquio. Senhores vereadores, também gostaria de associar as palavras do vereador Antônio Carlos Pereira e também do Paulo Tadeu, referente às pessoas que nos deixaram. A dona Santina realmente é uma pessoa muito humilde. Eu tive o prazer de conhecer ela logo que eu cheguei aqui em 69, pessoa muito humilde, boa de coração. Estive lá presente na data de hoje, porque eles me comunicaram, entendeu? Senti a morte da dona Santina. Ela tinha um prazer de me convir, que eu dei total apoio para ela lá no mercado municipal, entendeu? E tive o prazer de estar ao lado dela agora no último despedida dela, do qual a família me agradeceu. E também o Zé Colombo, do SEIS Pimentão. Eu tive o prazer de trabalhar com ele aqui, senhora presidente, senhores vereadores, um vereador humilde, mas cumpridor dos seus deveres, atuante, entendeu? Deu total apoio na gestão, então, do ex-prefeito, hoje vereador dessa casa, o Paulo Tadeu. O Zé era de um coração tão grande, inclusive a família dele, foi as primeiras notícias que eles me deram, logo que ele faleceu, eu procurei interagir com algumas pessoas, do qual, né, eu passei a mensagem e comuniquei pessoalmente. Mas o Zé, ele morreu porque ele gostava, senhora presidente. Ele morreu fazendo o que ele gostava, que é praticando esporte. Todos os domingos ele fechava o supermercado, lá, depois do almoço ele ia jogar sua bolinha, todos os domingos. E aquilo, entendeu? Teve bastante gente lá no sepultamento, tanto conhecimento de humildade, como é o Zé Pimentão. Também o Dom Paulo Evaristo Arnes, pelo tudo que ele fez, principalmente contra a ditadura, que acolheu os mais pobres, os mais humildes. Realmente, ele demonstrou o que ele veio, que é o dom de Deus, trabalhar principalmente para os mais humildes. Isso é muito importante, contra a ditadura militar naquela época, então. Muito obrigado. Quero me associar aos colegas. Acho que historicamente já foi dito aquilo que precisava. Apenas pedir que Deus possa confortar as famílias, que eles possam ser recebidos por Deus no céu. Mais uma vez, eu gosto sempre de lembrar que aqui é uma passagem. Por isso a importância de sermos gentis, leais e humanos entre nós. 1 minuto de silêncio.
Em discussão, a ata da reunião anterior, não havendo quem queira fazer uso da palavra, a ata encontra-se aprovada. Presente conosco aqui, na plateia, vereador eleito Carlos Roberto de Oliveira, bem-vindo. Vereador eleito Mauro Ivan de Oliveira, bem-vindo. Vereador eleito Marcelo Heitor da Silva, bem-vindo. Vereador Wilson Rodrigues da Silva, bem-vindo. E o vereador Ricardo Sabino dos Santos, bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Senhor secretário, expediente do Executivo. Expediente do Executivo, mensagem 54. Encaminha projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir obrigatoriedade de implantação de brinquedos para crianças com deficiência em parques municipais e outras instalações de entretenimento privado e da outras providências. As comissões pertinentes. 55. Encaminha projeto de lei que institui o projeto Amigo das Águas, autoriza o Executivo a prestar apoio financeiro aos proprietários rurais e da outras providências. As comissões pertinentes. 56. Encaminha projeto de lei que dispõe sobre o ensino de noções elementares da Lei Maria da Penha no âmbito das escolas municipais de Poços de Caldas e cria o programa Lei Maria da Penha nas escolas. As comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal de Governo. 1136. Em resposta ao requerimento 276 de autoria do vereador Marcos Sansão, contendo pedido de informações sobre as atividades da Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas. Vista ao requerente. 1172. Em resposta ao requerimento 961 de autoria do vereador Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre a situação das calçadas ao redor do Parque Municipal Antônio Molinari. Vista ao requerente. 1173. Em resposta ao requerimento 920 de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de abertura de via no bairro Bortolã. Vista ao requerente. 1174, em atenção aos ofícios 1152 e 1215 de 2016, que reitera o ofício 480 de 2016, solicitando documentação faltosa à prestação de contas do município, exercício de 2015. Qual que é esse que você leu? De água e esgoto, né? Anexar ao processado. 1175, em atenção ao ofício 1225/2016, que encaminhou parecer 261/2016, exarado pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final do Processado Legislativo 181/2016, que contém a prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa Ambiental relativo ao mês de julho de 2016. É verdade. Anexar ao processado. 1177. Encaminha para apreciação dessa casa a prestação de contas do Fundo Municipal de Turismo referente ao mês de julho de 2016. As comissões pertinentes, documentos anexos se 1100 encontram na Secretaria. 1178. Em resposta ao requerimento 783, de autoria da vereadora Maria José, contendo pedido de informações sobre o faturamento mensal das termas Antônio Carlos. Vista a requerente. 1179, em resposta ao requerimento 959, de autoria do vereador Valdir Sementilli, contendo pedido de informações sobre o conserto da piscina das termas Antônio Carlos. Vista ao requerente. 1180, em resposta ao requerimento 958, de autoria do vereador Valdir Sementilli, contendo pedido de informações sobre a conservação de vacinas na Unidade Básica de Saúde Santa Augusta. Vista ao requerente. 1181. Em resposta ao requerimento 892, de autoria do vereador Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre a implantação do prontuário eletrônico em unidades básicas de saúde. Vista ao requerente. 1182. Em resposta ao requerimento 275, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre a análise do anteprojeto de lei 20/2015 relativo à entrega de medicamentos de distribuição gratuita em domicílio.
Vista requerente. 1183, em resposta ao requerimento 883, de autoria do vereador Marcos Sansão, contendo o pedido de informações sobre a possibilidade de implantação de melhorias na sinalização da Rua Paraná. Vista ao requerente. 1184, em resposta ao requerimento 934, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo o pedido de informações sobre a possibilidade de implantação de redutor de velocidade em vias do bairro Jardim IP. Mas acho que deu uma boa limpada. Vista ao requerente. 1185, em resposta ao requerimento 945, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo o pedido de informações sobre a possibilidade de recuperação do asfalto em trecho da rua José Augusto Carvalho. Vista ao requerente. 1186, em resposta ao requerimento 1003, de autoria do vereador Johnny Eiras, contendo o pedido de informações sobre a instalação de pluviômetros e estação hidrológica. Vista ao requerente. 1187, em atenção ao ofício 1225/2016, encaminhou parecer 260/2016, exarado pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final do Processado Legislativo 197/2016, que contém a mensagem 44/2016, projeto de lei que dispõe sobre a estrutura organizacional do quadro pessoal e planos de carreiras e salários dos empregados das empresas do Grupo DME. Anexar ao processado. 1190, encaminha para a apreciação desta Casa as prestações de contas do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015. As comissões pertinentes. 1191. Encaminha para apreciação desta Casa a prestação de contas do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, referente ao mês de setembro de 2016. As comissões pertinentes. 1193. Encaminha para apreciação desta Casa a prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa Ambiental, referente aos meses de agosto e setembro de 2016. As comissões pertinentes. 1195. Encaminha para apreciação desta Casa a prestação de contas do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês de dezembro de 2015. Verdade. As comissões pertinentes. 1196. Encaminha para apreciação desta Casa a prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas, referente ao mês de julho de 2016. As comissões pertinentes. 1197. Encaminha para apreciação desta Casa a prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas, referente ao mês de agosto de 2016. As comissões pertinentes. Águas Minerais Poços de Caldas, ofício 114/2016, encaminha cópia do balanço patrimonial analítico demonstrativo de resultado do exercício referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2016. Retornar ao executivo. Retornar ao executivo. Oficício para formalização. Vou oficiar o executivo para a devida formalização, para depois retornar na Câmara. 1121/2016. Encaminha relatório de auditoria externa realizada pela empresa Confiança Assessoria e Consultoria Limitada, no intuito de apontar possíveis irregularidades e aferição dos controles contábeis da empresa pública Águas Minerais Poços de Caldas. As comissões pertinentes. Atos oficiais, decretos. 12.051,
altere e acrescente dispositivos ao Decreto 6.043, de 10 de julho de 1998, que autoriza controle preventivo em atos administrativos. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. 12.052, destitui a pedido as representantes Flávia Prézia Machado e Carla Cristina Bernardo do Conselho Municipal de Educação e nomeia Juliana Roberta dos Santos para exercer suas funções junto ao referido Conselho. À disposição dos nobres edis. Portarias. 4.275, nomeia a senhora Cristiane Maria da Costa Silva, dentista, para exercer a função de autoridade sanitária, conforme artigo 117, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei Complementar 141, de 26 de outubro de 2012. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. 4.276, nomeia a servidora Leide Daiane dos Santos Horácio para atuar como responsável pela alimentação, operação e encerramento da movimentação orçamentária e financeira mensal para o envio de dados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais por meio do Sistema Informatizado de Contas do município, SICOM. À disposição dos nobres edis. Expediente dos vereadores, requerimentos. 1037, votos de congratulações à Diocese de Guaxupé, paróquia do setor Poços, pela realização da primeira Marcha pela Vida, autoria do vereador Joaquim Alves. Acabei entendendo agora os gestos. Falei que eu ia aprender até o final. Em discussão, vereador Joaquim. É telepático mesmo. Domingo, nós tivemos uma tarde muito bonita aqui no centro da cidade, uma realização da Diocese de Guaxupé, diversos padres das paróquias do nosso município, diversos pastores evangélicos também, que participaram dessa marcha pela vida, que eu achei muito interessante, porque muitas famílias com filhos pequenos, demonstrando o valor da vida, dizer um não contra o aborto, porque nós sabemos que a vida é muito importante, e a partir do momento que da concepção, os médicos aqui sabem que já é considerado uma vida. Então, foi uma das tardes mais bonitas que eu estive aqui, que eu convivi domingo. Fiquei muito até emocionado para ver tanta gente, inclusive chegando a lágrimas, quando se fazia gritava o aborto não, muitas pessoas, muitas mães chorando, e fiquei muito contente mesmo. Então, são coisas que a gente tem que, quando acontecer no nosso município, tem que participar realmente, porque o povo é mais forte do que estão querendo fazer essa aprovação a favor do aborto. Nós não podemos deixar isso. E aqui fazer uma menção aqui aos vereadores, o Ricardo, que foi um lutador, esteve lá com nós, o pastor Wilson, Marcelo, que aqui está, o professor Carlos, foi os que eu vi lá. Se alguém estiver lá que eu não vi, me perdoa, mas a importância da nossa presença lá, para poder mostrar aos nossos magistrados que a população está contra o aborto, em favor da vida. Muito obrigado. Falar? Em votação. Vereador Lical está ausente? Vereador Lical está ausente? Tá? Mas ausente ali, no plenário. Está perdoado, vereador. Então, vamos lá. Vamos lá, em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 1038. Pedido de informações sobre os valores efetivamente orçados realizados em 2016 para pagamento dos profissionais em educação. Autoria, vereador Paulo Tadeu. Em discussão? Em votação?
Requerimento aprovado por 14 votos. 1039. Votos de congratulações. Vamos lá. Um de vocês. Vocês querem pedir a suspensão do horário regimental? Hein? Você pede? Alguém pede? Questão de ordem. Requerimento verbal. Sim. Queria que a senhora considerasse, junto aos demais, a suspensão do intervalo regimental. Vamos colocar, então, antes de entrar nos votos de congratulação, o requerimento verbal do vereador Paulo Tadeu para suspensão do intervalo regimental, e nós já íamos direto para a ordem do dia. Só um minutinho para colocar aqui no sistema. Então, vamos colocar em votação, então, em discussão, primeiro, o requerimento verbal. Em votação. Obrigado, vereador Tiago. Antônio Carlos, vereador Antônio Carlos está ausente. Requerimento verbal aprovado, então, por 12 votos contra 1. Agora sim, vamos proceder. Então, suspenso o intervalo regimental. 1039. Votos de congratulações ao engenheiro Dr. Guilherme Estrela, ex-diretor da área de exploração e produção da Petrobras, pela coordenação da equipe responsável pela conquista da marca de 1 bilhão de barris de petróleo extraídos da camada do pré-sal. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão, com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, bastante rapidamente, apenas para justificar e esclarecer os colegas, o doutor Guilherme Estrela foi o homem que acreditou no pré-sal brasileiro e insistiu muito para que a Petrobras se dedicasse à pesquisa visando a exploração desse valiosíssimo patrimônio nacional. Importante considerar que essa marca de 1 bilhão de barris, senhora presidente, foi conquistado 6 anos após o início, após a implantação do sistema de exploração. Para se ter uma ideia do que isso significa, o petróleo do Mar do Norte, que eu frequentemente faço referência aqui, levou quase 15 anos para atingir a marca de 1 bilhão de barris de petróleo. Então, daí se tem a dimensão dessa riqueza, mas, sobretudo, a dimensão desse ilustre técnico, que funcionário de carreira da Petrobras por mais de 30 anos, que acreditou e convenceu sobre a necessidade do Brasil investir nessa nova área de exploração de petróleo. Em votação. Paulo. Requerimento aprovado por 14 votos.
1040. Votos de congratulações aos organizadores do 2º Festival de Teatro em Escolas Municipais. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão. Em votação. Não fala nada. Não fala. Terminou. Né? Requerimento aprovado por 14 votos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Tadeu. Eu queria deixar aqui registrado minha posição em relação a duas questões que dizem respeito à Câmara Municipal de Poços de Caldas e, sobretudo, à independência do Poder Legislativo. E quero dizer que eu faço com muita tranquilidade, com muita fraternidade, sem nenhuma intenção de desmerecer quem quer que seja ou de buscar criar áreas de conflito prematuro. Eu queria, em primeiro lugar, como já deixei registrado na comissão que nós, na reunião de vereadores que discutiu a questão do plano diretor, eu quero deixar consignado o meu inconformismo com o fato de não termos votado o plano diretor. É certo que respeito a opinião da maioria, que assim deliberou e assim achou melhor, mas não creio que isso tenha sido a melhor saída ou a melhor decisão. Por isso deixo aqui registrado. Sobretudo porque envolveu uma série de interferências no processo e que nós vamos precisar ter bastante capacidade de diálogo e bastante capacidade de entendimento para que a gente possa estabelecer um espaço de convívio respeitoso entre os poderes do município. E quero deixar também consignado aqui a minha insatisfação, o meu desconforto com a solenidade de diplomação dos eleitos realizada na última sexta-feira. Na quarta-feira que antecedeu a solenidade, nós tivemos a oportunidade de buscar informações junto ao cartório eleitoral sobre como seria essa solenidade. Eles não tinham nenhuma informação que pudesse ser dada. Em um determinado momento disseram que o cerimonial da Câmara estava envolvido e não estava em absoluto. Nós fomos conferir. E no segundo momento disseram então que todo o processo da solenidade estava sendo organizado por algumas expressões do grupo de transição do prefeito eleito. Eu entendi essa organização, senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, sem um gesto, sem uma consulta à Câmara, um ato de desprestígio, um ato de desconsideração e até mesmo de desrespeito, porque eu entendo que a solenidade é absolutamente justa. Esse é o momento de quem venceu as eleições e acho que eles têm o direito de escolher a melhor forma de comemorar a diplomação, que tradicionalmente é uma coisa um pouco mais simples. Mas não entendo que se possa fazer isso ao atropelo do Legislativo, sem que nós pudéssemos sequer manifestar sobre nossa intenção de pedir que o vereador mais velho, que o vereador com maior número de mandatos, que aqui nessa casa parece que coincide com o vereador Antônio Carlos, as duas premissas, ou então que o vereador mais votado pudesse falar em nome do Legislativo. Eu estive lá a contragosto, depois de algumas pessoas me recomendaram que eu fizesse, e eu pude perceber que aquilo que eu temia acabou acontecendo. Nós tivemos o gesto em que o prefeito eleito falou em nome de todos os eleitos. Eu não me senti representado, eu acho que ele deve falar assim, como prefeito eleito, com maior autoridade do Executivo Municipal.
né? Mas entendo que alguém deveria ter falado pelos vereadores eleitos. Na pior das hipóteses, que a presidente da Câmara falasse, né, que não teve sequer o seu nome mencionado no discurso do prefeito eleito. Aliás, parece que o vice também não. E depois, na sequência, nós tivemos algo que a mim me parecia inacreditável, que eu estivesse assistindo aquilo, vereador Antônio Carlos. E no momento em que os 3 vereadores mais votados eram diplomados, o mestre de cerimônias chamou os vereadores, os 3 vereadores mais votados, para subir ao palco para cumprimentar as autoridades. Como se esses vereadores diplomados não fossem autoridades municipais. E os vereadores, os 3 primeiros vereadores, não perceberam isso no primeiro momento e voltavam para suas cadeiras quando o mestre de cerimônia falou: senhores, subam ao palco para cumprimentar as autoridades. Entendo que isso é algo que precisa ser esclarecido, e temos que deixar claro que nós estamos aqui para contribuir, para colaborar com o município, mas nós não estamos aqui para sermos desconsiderados como poder legislativo, e sequer estamos aqui para ser convocados. Nós estamos aqui para ser convidados a debater, discutir e encaminhar soluções. Mas nós não temos, nós não podemos, sob pena de estarmos desprestigiando ou concordando com a desqualificação do papel do Poder Legislativo no município, concordar com atitudes como essa que podem ter razões de inexperiência, que podem ter outras razões, mas se considerarmos o que aconteceu anteriormente, né, de fato se constitui num desprestígio ao Poder Legislativo. Foi por essa razão, inclusive, que eu não subi ao palco, porque as outras autoridades estavam embaixo, os 2 juízes, os promotores. Agora, se convida os vereadores eleitos para subir e cumprimentar o prefeito eleito, o vice-prefeito eleito e a presidenta da Câmara, certamente eu teria feito isso, mas não posso concordar com esta formulação em que vereadores diplomados são chamados a cumprimentar autoridades num palco sem serem considerados como autoridades do município. Isso que eu gostaria de deixar registrado. Vereador Antônio Carlos, claro. Senhora presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, eu ouvi atentamente aqui as palavras do vereador Paulo Tadeu e, sinceramente, eu também já sabia que a solenidade de diplomação não seria no fórum, no cartório, lá onde em várias oportunidades já ocorreu. Eu já tive a alegria, a honra de ser, numa eleição, o vereador mais votado, nem por isso eu fui chamado também não me lembro de ter feito uso da palavra na diplomação. Em outros momentos, diplomação sempre foi algo assim muito simples, né? Uma coisa protocolar. Segundo consta, vereador Paulo Tadeu, nobres colegas, a iniciativa de fazer no Salão Nobre do Palace Cassino não partiu da futura administração, segundo consta. Foi um pedido de integrantes da Justiça Eleitoral para prestar uma homenagem ao doutor Nicolau, que está deixando Poços de Caldas para trabalhar em outra cidade. Essa é a informação que eu obtive. Agora, eu concordo realmente com Vossa Excelência que o cerimonial deixou a desejar. Isso ficou bem claro. Eu, modéstia à parte, já trabalhei em inúmeras solenidades como apresentador, como mestre de cerimônia. Em muitos casos, modéstia à parte, eu dava até uma certa orientação para pessoas que às vezes não têm muita habilidade na condução de cerimonial, porque a gente tem, graças a Deus, uma certa experiência nisso. Então, ali, realmente, eu creio que nós, vereadores eleitos e reeleitos, realmente também fomos colocados numa situação difícil, vou dizer assim, ter que subir, nada contra, eu fui lá cumprimentar prefeito, vice, doutor Glauci, que é um velho amigo, doutor Glauci Modesto, promotor eleitoral, mas eu entendo também que Vossa Excelência tem razão, que o cerimonial falhou, não é culpa do locutor, quero deixar bem claro aqui, eu tenho certeza que o Pedro Bertozzi
cumpriu aquilo ali que estava escrito para ele, ele não ia jamais, ele fez aquilo que estavam pedindo para ele fazer, né? Então eu acredito que sirva de exemplo, que nós teremos uma posse aqui, dia 1º, e até estava conversando com o vereador Paulo Tadeu, com o vereador Tiago Cavelanha e outros colegas que estão aqui. A posse terá que ser no dia 1º, aqui na Câmara, 17 horas. Eu tenho certeza que a nossa assessoria fará o melhor, como sempre fez. Vereador Carlos, uma parte rapidinho. Uma parte. Não, eu não, veja bem, eu não faço nem a crítica ao evento no Palace, não. Acho, é bonito até a intenção, né? Tenho até uma informação de que o juiz desejava fazer no fórum, mas a informação que o senhor me traz é outra e não tem nenhuma razão para contrariá-lo nisso, não tem nenhuma informação que possa categoricamente dizer que não é como o senhor está dizendo. O que me surpreende é o seguinte, é a não consulta à Câmara, porque a não consulta à Câmara que ensejou os erros que foram cometidos. E são erros importantes, porque nós estamos em público, nós estamos numa situação em que um poder acabou sendo desprestigiado, mas nada contra o local, nada contra o direito da festa, que isso é da natureza mesmo, não tem nenhum problema. É mais o fato de não haver nenhuma consulta aqui. E digo mais, a presidente da Câmara quase não é convidada. A presidente da Câmara foi convidada, salvo engano, no dia, pela manhã, por volta do meio-dia. E olha, então, realmente o senhor foi testemunha que eu recebi um telefonema de uma funcionária, servidora do cartório eleitoral, que me ligou no celular confirmando a minha presença. Então, houve falhas aí nesse, não sei se outros colegas também receberam, eu até achei estranho, falei, lógico que eu vou, porque eu tenho interesse de estar lá, né, pastor Valdir. Agora, novo vereador Paulo Tadeu, procurando até descontrair um pouco, em termos de situações, assim, às vezes embaraçosas, quando Vossa Excelência foi eleito prefeito, nós, vereadores de outras colorações partidárias, nós tivemos que sair aqui dessa casa e passar debaixo da bandeira do PT, porque uma enorme quantidade de simpatizantes petistas estavam ali, inclusive pessoas que a gente conhece bem, e não tinha outra alternativa. Ou saía debaixo da bandeira do PT, ou não saía aqui do Poder Legislativo. E eu saí tranquilo, passei por ali, sem problemas. Então eu acho que aquilo que eu estava dizendo até conceder uma parte a Vossa Excelência, que sirva de exemplo, que a gente possa aprender com erros também, né? Eu tenho certeza que ali foi uma união de ideias de justiça eleitoral com a nova administração. Eu até entendi a presença da nossa presidente lá como gratificante, faltou ali no cerimonial, né, alguém dar as fichas, né, para o prefeito eleito na hora de fazer o seu discurso, mas eu acho que é a vida que segue e que nós possamos ter agora no dia 1º, né, uma cerimônia bonita aqui e também na posse do secretariado, que certamente será num outro local. Então eu entendo que os deslizes acontecem, né? A gente tem que aprender com as falhas e tocar a vida para frente, procurar trabalhar, né, todos nós, da melhor forma e maneira para Poços de Caldas. Muito obrigado. Vereador Marcos Tadeu. Senhor secretário, nobres colegas vereadores, o público presente, eu acho justo tudo o que foi... Acho justo. Deu tom? Acho justo o que foi dito pelo vereador Paulo Tadeu, pelas falhas que houve na cerimônia, assim. Foi a primeira cerimônia, pelo que me consta, pelo que eu fiquei sabendo por cima, porque foi tudo atropelado, até as datas, a gente numa semana aqui, em uma reunião, a gente não sabia direito ainda onde que seria e as datas. Pelo que me foi passado, o juiz queria que fosse uma coisa bem simples, cada vereador fosse no fórum, pegasse o seu diploma e saísse. Aí foi pedido para fazer uma cerimônia, e aí foi falado sobre o Palace, e foi montada essa cerimônia em cima da hora. Foi feita nos 45 segundos tempo, foi nos últimos dias aí que foi feito todo esse cerimonial. Teve as falhas, sim, eu pude verificar, faltou mencionar a Câmara Municipal, isso aí eu acho que foi uma falha grave, tudo, mas no sentido, a vontade que foi feita é de fazer uma cerimônia bonita,
No conjunto da obra foi feita uma cerimônia bonita. As pessoas que estavam presentes, elas gostaram da cerimônia, os convidados gostaram da cerimônia. O salão estava muito bonito. A orquestra da Polícia Militar, vale ressaltar que deu um show à parte. Mesmo com essas falhas, a cerimônia foi uma cerimônia bacana, foi uma cerimônia bela, para empossamento. Uma parte, o vereador Paulo Tadeu? Pois não. Só queria voltar a recolocar a questão. Olha, não tenho absolutamente nada contra a solenidade. Eu não tenho. Entendeu? Quero deixar isso claro. É o momento de quem venceu. Como o Antônio Carlos falou aqui, tiveram que passar debaixo de uma bandeira do PT. Era o momento de quem tinha vencido. Né? Assim como, ainda bem que ele não lembrou que na posse dos vereadores, em plena sessão da Câmara, me solta uma música de campanha no meio, sem que eu soubesse que aquilo ia acontecer. Vocês se lembram que isso ocorreu. Então, o que eu repito e quero dizer com clareza é o seguinte: olha, nós temos que colocar com clareza qual é o espaço do Legislativo para que não haja mais esse tipo de situação. Situação em que o Legislativo esteja envolvido, é preciso consultar a Casa, para que não se cometa erros como esse. Nada contra a solenidade, foi uma solenidade bonita, mas de fato fica registrado e é um fato concreto que a Câmara praticamente foi desconsiderada, ficou ali como um poder coadjuvante, né, como se houvesse uma hierarquia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Nada contra a cerimônia, que considero, que concordo com Vossa Excelência, foi uma cerimônia bonita. Sim. Não foi essa a intenção da cerimônia, de deixar o Legislativo abaixo do Executivo, e sim que fizesse uma diplomação de todos os vencedores, como foi feito, e uma cerimônia mais bem elaborada. Não foi feito 100%, mas foi a primeira cerimônia. Teve poderia ter chamado o cerimonial da Câmara, que tem, não é nem mais experiência, que tem experiência nisso aí, e que poderia ser um negócio perfeito. Não foi feito, mas errando também se aprende. E para as próximas agora já tem essa falta, para as próximas serão corrigidas. No mais, não teve essa coisa de querer abaixar a Câmara Municipal nem os vereadores. Obrigado, presidente. Nada mais consta, senhor presidente. Verificação de quórum. Ordem do dia. Processados inscritos em discussão única. Processado Legislativo 23 de 2015. Projeto de lei complementar que altera, revoga dispositivos e consolida a Lei 2.427, de 11 de julho de 1976, que institui o Código de Posturas Municipais de Poços de Caldas e dá outras providências. Autoria: Comissão de Justiça. Parecer conjunto pela aprovação dos projetos de lei substitutivo 35 de 2016. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem? Para esclarecimento. Tem uma emenda, né? Tem. Nós vamos para a emenda. Sim. Tem. É porque não está aqui, não. Sim. Vamos colocar, então, em discussão o projeto de lei substitutivo que altera, acrescenta dispositivos e consolida a lei número 2.427, de 11 de julho de 1976, que institui o Código de Posturas Municipais de Poços de Caldas e dá outras providências. Emenda aditiva. Primeira emenda: acrescentar novo título dispondo sobre os cemitérios e cremação, a ser numerado como título 8º, passando o atual título 8º para título 9º. É uma emenda da Comissão de Justiça e o parecer é pela aprovação.
Em discussão, a emenda. Em votação. Cadê? Emenda aprovada por 14 votos. Segunda emenda aditiva. Acrescentar no anexo único o título 8º inserido pela emenda 41. Acrescentar valores em unidades fiscais do município referentes às multas decorrentes de infrações às disposições contidas nos artigos aí mencionados, bem como o valor da multa diária prevista na hipótese de interdição, artigo 9º, 7º e artigo 33, parágrafo 7º. É uma emenda aditiva da Comissão de Justiça e o parecer é pela aprovação. Em discussão? Em votação. Emenda aprovada, a emenda aprovada por 14 votos. Antes de passarmos para outra emenda, só a título do que houve aqui de esclarecimento, até acho que foi o vereador Tiago que falou outra vez, esse código foi extremamente discutido pelas comissões, portanto, é importante mesmo que as pessoas saibam que já foi discutido, porque os vereadores não se manifestam agora, porque todos, sem exceção, participaram da construção desse código, né? Mas isso é importante, porque quem nos assiste pode achar que estamos votando sem ao menos, né, ter conhecimento. O conhecimento é muito grande e um código muito estudado e ficou muito bom. Eu já parabenizo as comissões, parabenizo a todos aí por essa importante alterações praticamente do Código de Postura. São só 2 emendas. E assim como foi extremamente discutido, não precisamos votar artigo a artigo, é claro. Vamos colocar em votação, então, o projeto de lei que institui o Código de Posturas Municipais de Poços de Caldas e das outras providências. Antes de colocar em votação, eu gostaria de fazer um agradecimento especial às nossas assessorias, é claro, a todas as comissões, vereadores, vereadora, todos, e também ao Flávio Ortega, que está aqui presente, né? Justo que... Não, ele estava presente aqui e que nos ajudou, que nos auxiliou muito, né, participando do Executivo, integração do Executivo com o Legislativo, e é dessa forma que nós conseguimos construir melhorias para a nossa querida Poços de Caldas. Vereador Tiago, então está em discussão, vereador Tiago Cavelani. Presidente, demais colegas, demais presentes, apenas para registrar aí a alegria de poder votar projeto de tamanha importância para o nosso município. Como a senhora já se pronunciou anteriormente, foi um dos projetos que mais demandou esforços de todos nós aqui nessa casa. Então, eu jamais poderia votar sem antes registrar o meu agradecimento particular e o meu orgulho em poder fazer parte desse momento tão importante na história da nossa cidade. Meu agradecimento e os meus parabéns às assessorias dessa casa e a todos os servidores que se empenharam incansavelmente. Vanessa, Cristina e outros servidores todos, não vou correr o risco aqui de nominar um a um, porque com absoluta certeza vou esquecer de algum e me sentirei culpado. E agradecer a todos os vereadores também que participaram, na figura da vereadora Maria José Scacciotti, relatora desse projeto, que se debruçou e entregou tudo de si ali para que o que pudesse ser... o que pudesse sair de melhor ali acontecesse. Então, vereadora Maria José, muito obrigado, não como vereador, mas como cidadão pós-caldense, pelo seu empenho e dedicação e a sua excelente intenção de trazer um Código de Posturas mais completo e mais correto, mais atual para Poços de Caldas. Também agradecer ao Flávio Ortega, que não está presente, mas fica registrado aqui na ata o agradecimento, a participação do Flávio Ortega, representando também, acredito, que todos os servidores da Secretaria de Serviços Públicos, que com certeza
tiveram aí sua parcela de contribuição. É um momento, repito, de muita gratidão e de muito orgulho poder votar um projeto de lei tão importante. Obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Da mesma forma, senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu também queria registrar esse momento, né, agradecer particularmente a todos os servidores da casa, das nossas assessorias que trabalharam incansavelmente para que nós pudéssemos votar. E se eu faço pedindo licença aos demais, na figura da Vanessa, que foi muito carinhosa com a comissão e sempre trazendo na reunião seguinte todas as anotações, todas as discussões que eram feitas já formatadas, formuladas, de modo que nós pudéssemos ter a memória dos debates anteriores e dar continuidade àquilo que nós vimos fazendo. Senhora presidente, eu não contei não, mas são mais de 1000 dispositivos que eu calculo que não exagero se eu disser que tem perto de 2000 dispositivos, porque de fato são 200 e poucos artigos, mas tem artigo que tem 30 dispositivos. Né? Então foi um trabalho muito duro, que exigiu muita dedicação, muito esforço, muita atenção, né? Porque nós estamos lidando aqui com a cidade, lidando com as pessoas que estão na cidade. Então o que nós decidimos, o que nós formatamos nas comissões, afeta diretamente a vida dos nossos empreendedores, dos nossos comerciantes e da população de uma maneira geral. Então, dos servidores da prefeitura. Então, foi um trabalho muito grande. Uma parte, vereador Thiago. Apenas para corrigir um deslize e agradecer também a Associação de Bares e Restaurantes, na figura do Ricardo Mucharoni, que também deu sua contribuição, somando forças aí na boa intenção. Obrigado pela parte. E quero também cumprimentar todos os vereadores que tiveram participação na construção desse código de posturas e peço licença também para fazer essa homenagem a todos os vereadores e vereadoras na figura da vereadora Maria José, porque não creio que se fosse outro relator nós tivéssemos condições de votar isso em prazo tão curto. Né? A ela nós devemos muito pela dedicação, pelo compromisso, pela forma como encarou, com muita seriedade, com muita consciência e com muito compromisso público. Então, deixo aqui também registrado o meu reconhecimento pelo trabalho extraordinário que a relatora Maria José fez nesse processado. Parabéns, Zezé. Parabéns a todos. Vereador Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, quero primeiro agradecer aqui as palavras do vereador Thiago, do vereador Paulo Tadeu, porque é realmente no conjunto aqui, entre nós todos, né, os 15 que aqui estão, é que realmente começa a se produzir um fruto tão importante para a cidade de Poços de Caldas, que é esse código de 1976, que está parado lá e que agora sai. Mas quero também registrar meu agradecimento à assessoria dessa casa, porque nós fazíamos um trabalho ali de buscar informações e de pensar e de ver, mas sabemos também que foi um trabalho ali, ó, da Vanessa, da Cristina, a Milena, que esteve também já com a gente sentada, e claro, o doutor Hernani, né, que nos ajudaram aí a nos dar esse documento, que não é a perfeição, mas com certeza põe Poços de Caldas numa situação privilegiada de poder modernizar uma legislação e sem atrapalhar a vida da cidade, porque muitas vezes o pessoal acha que as leis vêm e vão atrapalhar a vida das pessoas. Não, essa vem para ordenar mesmo, porque ela foi ouvida por todos os lados. Veio o sindicato, veio a associação comercial, não é? Veio o pessoal da secretaria e, claro, o conhecimento interno aqui de ordenamento jurídico do Código de Posturas. Então, parabéns à mesa aí que, né, também apoiou nesse momento tão importante, para que nós pudéssemos hoje, terminando, né, a nossa última reunião, pudéssemos deixar para Poços de Caldas um código de postura moderno e que Poços de Caldas continue mesmo essa cidade que cresce sempre, que anda para frente sempre, né, e seja mais sustentável e mais justa cada vez mais. E que se os erros que cometemos, vamos ouvir o ano que vem.
Então, que venham aí, né, também essa aplicação tão importante de um moderno código de postura para Poços de Caldas. Parabéns a todos. Quero só também fazer uma referência que a Câmara, há mais de 1 ano e meio, abriu o ícone na sua página, para que as pessoas pudessem estar participando, além da audiência pública, mas mais de 1 ano e meio o ícone ficou aberto para que as pessoas pudessem estar encaminhando pela internet suas sugestões, suas críticas, enfim. Eu acho que a Câmara fazendo o seu papel de ouvir a população, que, aliás, é um papel que nós fazemos, a gente busca trazer a população para dentro da Câmara o tempo todo. É uma política que nós temos, não é de hoje, e a gente espera poder contar mais com as pessoas participando da vida do Legislativo. Em votação. Código aprovado por 14 votos. A sanção, senhor prefeito municipal. Processado Legislativo 107/2016, projeto de lei que determina a desafetação de área de terreno de domínio público, autoriza sua alienação e dá outras providências. A área denominada Caminho B, situada no trecho que compreende a ligação das ruas Pascoal, Risola e Panorama. Autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Em discussão, o projeto de lei que determina a desafetação da área de terreno do domínio público, autoriza sua alienação e dá outras providências. A área denominada Caminho B, situada no trecho que compreende a ligação das ruas Pascoal, Risola e Panorama. É um processado de autoria do Executivo e o parecer é pela aprovação. Em discussão? Em votação. Processado, aprovado por 14 votos. A sanção. Processado Legislativo 171/2016, projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2016, que acrescenta dispositivos à Lei Orgânica do município de Poços de Caldas, compatibiliza a redação da Lei Orgânica às normas do artigo 65 da Constituição do Estado, conforme a DIN. Autoria, vereadores, vários vereadores, parecer conjunto pela aprovação. Esse é um processado aí de segunda discussão, teve um interstício aí de 10 dias, né, por ser lei orgânica. Vamos colocar, então, o projeto de emenda à lei orgânica, que acrescenta dispositivos à lei orgânica do município de Poços de Caldas, compatibiliza a redação da Lei de Orçamento do Município e as normas do artigo 65 da Constituição do Estado, conforme a DIN aí referenciada. Em discussão, em votação. Aprovado por 14 votos. A promulgação. Processado Legislativo 187/2016, projeto de lei que revoga a Lei 8.778, de 6 de julho de 2011, que autorizou a doação de área de terreno para ampliação da empresa Tony S.A. Materiais Refratários. Autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação com emenda. Em discussão, então, o projeto de lei que revoga a Lei número 8.778, de 6 de julho de 2011, que autorizou a doação de área de terreno para ampliação da empresa Tony S.A. Materiais Refratários. Vamos colocar de autoria do Executivo e o parecer pela aprovação da Comissão de Justiça e Administração Pública. Emenda aditiva, onde couber, com a seguinte redação. Artigo. Após a lavratura da escritura pública de reversão, cópia deverá ser encaminhada à Câmara Municipal para integrar o processado legislativo número 187 de 2016. Em discussão, a emenda aditiva. Em votação.
Emenda aditiva aprovada por 14 votos. Processado legislativo 215/2016. Não. Agora vamos para o projeto, para o processado. Tudo bem. Projeto de lei que revoga a lei, então, 8.778, em discussão. Em votação. Processado, então, aprovado por 14 votos, a sanção do senhor prefeito. Processado legislativo 215/2016, projeto de lei. Não é esse? É. Projeto de lei que fixa novos limites para a rua Sérgio Pereira Marques, oficializada pela lei 8.938, de 8 de setembro de 2013, da outras providências. Autoria, Comissão de Justiça, parecer conjunto pela aprovação. Colocamos em discussão o projeto de lei que fixa novos limites para a rua Sérgio Pereira Marques, oficializada pela lei número 8.938, de 8 de setembro de 2013, da outras providências. É de autoria de vários vereadores e o parecer é pela aprovação. Em discussão. Em votação. Processado, aprovado por 14 votos.